É o Cantar de Salomão, capítulo 1. Cantar de Salomão, capítulo 1. Hoje nós vamos falar do versículo 5. Mas nós vamos ler parte do primeiro, parte do versículo primeiro. Diz assim, a palavra do Senhor, Cantar de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como um unguento derramado é o teu nome. Por isso, as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Versículo 5, então, mais uma vez. Diz assim, Cantar de Salomão 1, versículo 5. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Amém. Irmãos, então nós temos estudado aqui o livro de Cantar de Salomão, segundo perspectiva formada, histórica, né, clássica, que é a interpretação, né, que a igreja fez ao longo dos séculos acerca do seu livro, acerca deste livro, né? A saber que este livro se trata do relacionamento de Deus com o seu povo, mais especialmente de Cristo com a sua igreja, e de Cristo com o crente, o cristão individual. A igreja ela é tanto singular quanto plural, né? Então, a igreja ela é coletiva, mas também ela é individual, quando tratamos do crente individualmente. Já explicamos isso, né, nos estudos anteriores, na introdução, também repetimos aqui algumas coisas, né? E no versículo anterior, na semana passada, nós falamos sobre o versículo 4, onde a esposa, ela pede que ela seja levada, né? Leva-me tu, correremos após ti. Então, nós vimos aqui que esse é um ensino, a confissão de fé também ensina, né? Westminster ensina sobre o chamado eficaz. Nós não temos capacidade de escolhermos irmos até Cristo por nossa própria conta, mas nós dissemos, Senhor, leva-me e correremos após ti. Como o profeta Jeremias, né, que diz, converte-me e eu serei convertido. E nós iremos até ti, iremos à tua presença. E o rei respondeu positivamente, porque o restante do versículo diz, o rei me introduziu nas suas câmaras. O rei nos trouxe à sua presença. E na presença desse rei há grande alegria. Nos regozijaremos, nos alegraremos, né? E do teu amor nos lembraremos. Então, esse é o resultado de estar na presença, na intimidade com Deus, ou no caso aqui com o Rei, que é o Rei Jesus, que é Cristo Jesus, né? Mais do que o vinho, os retos te amam. Então, novamente, nós temos aqui uma referência ao vinho, como o versículo 3, tá? Final do versículo 3, as virgens te amam. Final do versículo 4, os retos te amam. Se referindo às mesmas pessoas aqui, né? Referindo àqueles que amam a justiça, a pureza, a santidade. Né? Isso que nós vimos, então, anteriormente. E agora nós vamos nos voltar aqui para o versículo 5. Versículo 5, a esposa, então, ela faz aqui uma declaração, a amada, né? A esposa. Ela disse, eu sou morena, porém formosa, filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Nós vamos tratar aqui hoje, então, nesse estudo de acerca de dois pontos aqui importantes dentro desse texto. Dá para falar muita coisa, né? Então, vou tentar resumir em dois pontos, né? E esse versículo 5 ele é conectado com o 6, mas a gente vai dar continuidade depois, 5 e 6 conectados também, tá? Mas a gente vai ver somente o 5.
O que que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui hoje a forma como os puritanos, reformadores, os presbiterianos clássicos, etc., né, têm interpretado esse versículo. E irmãos hoje também que seguem essa mesma linha. Como que eles interpretam? A interpretação que eu vou dar para vocês é a mesma, então, que a igreja tem feito aos séculos, foi isso que nós, ao longo dos séculos, foi isso que nos propusemos fazer, né? Então, do que ensina? O que que ensina esse versículo? Esse versículo fala da condição do cristão, que é uma condição mesclada, o contraste que existe na vida do cristão. Então, duas realidades que existem, coexistem na vida de um cristão, de todo verdadeiro cristão, né? Que é, em primeiro lugar, o seu pecado, a sua escuridão, e, em segundo lugar, a sua formosura, a sua beleza. Então, em primeiro lugar, a sua escuridão. Bem, em primeiro lugar, a palavra aqui que ela usa, eu sou morena, essa palavra não existe, na verdade, no hebraico, na língua original. A palavra morena é uma coisa assim, muito da nossa cultura brasileira, né? Falar que a pessoa é morena, né? Referindo-se o latino, por exemplo, né? O brasileiro e tal. Mas, na verdade, essa palavra não existe lá, né? A palavra no original é a palavra escuro, é o mais escuro mesmo possível. Se você ler na King James, se você ler no hebraico, é uma palavra referindo-se à escuridão, de fato. Então, esses intérpretes que eu citei, eles usavam, né, a Bíblia King James, por exemplo, né, tradicionalmente falando, e antes deles, né, também os textos originais, textos receptos, e é assim que a palavra aparece, né, no original. Então, a tradução aqui não é muito boa em português. Claro que o tradutor tentou trazer uma realidade aqui, trazer para a nossa cultura também. Mas a palavra não é morena, como a gente entende também no Brasil, ou a cultura aí latino-americana, né? Mas é uma expressão de fato escuro, bem escuro, ou escuridão. Essa é a palavra em hebraico, você pode pesquisar depois se você quiser. E ela está dizendo, eu sou escura, ou eu tenho escuridão. É isso que ela está dizendo. Porém, formosa. Eu sou assim, porém, formosa. Porém, eu sou bela. A palavra formosa no original, a ideia de ser adequada, agradável, formosa, bela. Esse é o significado na palavra original. Mas, primeiramente, ela fala dessa escuridão, né? E o que significa isso, então? Bem, como falamos, a interpretação desse livro é espiritual. É uma parábola, não é literal, porque o livro não faz sentido se você analisar ele literalmente. Não tem lógica alguma, né? Livro de literalidade. E aqui nós temos um exemplo, né? Então não é simplesmente aqui o fato, a cor da pele por si só, mas está falando da escuridão espiritual, né? Como a gente vai entender aqui. E essa escuridão, então, os comentaristas se referem à escuridão do pecado. A escuridão do pecado. Todo cristão possui isso. Toda pessoa, que na verdade, que nasceu neste mundo tem um pecado original. E nós temos o pecado em nossas vidas. E esse pecado, ele está mesmo depois que o cristão crê no Senhor Jesus, ele é salvo, ele é convertido, regenerado, ele continua com isso em sua vida. O pecado permanece em nossa vida, para todo sempre. A não ser, é claro, quando Cristo voltar. Todo sempre, eu quero dizer, nessa vida apenas, né? O pecado permanece conosco até nós adentrarmos os portões celestes. Mas nessa vida, o pecado original permanece. E a palavra escuridão é interessante porque, de fato, ela é o oposto de luz, né? O oposto de luz, obviamente. Então, trevas, a ideia aqui é essa, né? Trevas ou escuridão, ela é o oposto de luz. E a Bíblia diz, as Escrituras dizem que Deus é luz. Deus é luz e não há trevas nenhuma. Então, o oposto de Deus, o extremo oposto de Deus, é o pecado. Algumas pessoas imaginam, pensam que o oposto de Deus, o inimigo supremo de Deus, é o diabo, né? Mas na verdade não é. O oposto de Deus, aquilo que é anti-Deus, o contrário a Deus, é o pecado. E se Deus é luz, qual é o contrário de luz? O contrário de luz é escuridão ou trevas.
Lá em Tiago, né, ele diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, não há escuridão nele, porque Deus é santo. Mas em nós há, né? A tradução que seria melhor é essa, né? Eu tenho escuridão, ou eu sou escura, né? Então nós temos isso, né? Deus não. A Bíblia diz que Deus não tem trevas nenhuma, mas nós temos. Então isso demonstra que a escuridão sim representa, também representa o pecado. Pode representar outras coisas das Escrituras, mas uma delas é o pecado. Um outro exemplo de que realmente é isso mesmo é quando você lê o relato dos evangelhos, quando Cristo, quando Cristo está na cruz, quando ele está morrendo por nós na cruz, o que acontece? A Bíblia diz que há trevas, há uma escuridão, que sobrevém ali, né, no momento da crucificação. Ou seja, o nosso pecado é lançado sobre Cristo Jesus. Ele está morrendo pelo nosso pecado, a nossa escuridão ali em Cristo Jesus, sendo punida por Deus Pai. Então, houve trevas naquele momento para demonstrar isso, para demonstrar, é um símbolo, né? Assim como muitas vezes a Escritura usa o fogo, a água, a luz e outras coisas para representar as coisas espirituais, as trevas espiritualmente representam também o pecado. E o pecado, ele é o oposto de Deus, ele é algo anti-Deus, o arqui-inimigo de Deus, as pessoas pensam é o diabo, mas na verdade é o pecado. Lá em Romanos capítulo 7, por exemplo, ah, Paulo diz que o pecado se mostrou sobremaneira maligno, né? Ou ele é extremamente maligno, o pecado, pela lei, né? Nós entendemos isso. O diabo é chamado de maligno e o pecado extremamente, sobremaneira. Porque se você parar para meditar e refletir, foi o pecado que transformou o diabo e os seus anjos naquilo que ele é, né? E também nós nascemos assim nessa condição devido ao pecado de Adão. Devido ao pecado de Adão, nós somos pecadores. O pecado original foi imputado a nós ao nascermos, né? Ou melhor, na concepção, né? Como diz as Escrituras, o pecado foi imputado a nós. Então, essa é a condição do cristão neste mundo. De todo aquele que nasceu neste mundo, né? Todos nós somos pecadores, e mesmo após estar em Cristo Jesus, convertido, nós somos pecadores. E uma outra doutrina importante que nós entendemos aqui, como vimos, estamos vendo aqui o contexto, essa esposa aqui, né, no texto, a amada aqui no texto, ela vem dizendo: beija-me ele com os beijos da sua boca, suave é o aroma dos teus ungüentos, leva-me tu, correremos após ti. Então, está falando aqui de alguém que ama o Senhor, tem prazer na presença dele, ela já experimentou os beijos dele, ela já experimentou o seu amor, que é melhor do que o vinho, ela já experimentou inclusive o suave unguento, os aromas, os perfumes dele. Ela então é alguém, um cristão verdadeiro, é alguém que conhece o Evangelho, é alguém que anda com Deus, alguém que conhece Cristo de fato. E ainda assim, ele possui essa mancha do pecado, essa escuridão do pecado na sua vida. Então, o segundo ponto importante que nós aprendemos dentro disso é que não tem como ser, na verdade, um verdadeiro cristão sem entender isso, sem entender o pecado original, sem entender que nós somos, de fato, pecadores, sem entender que nós nascemos neste mundo já alienados de Deus, distantes de Deus. A doutrina também da total depravação do homem. O homem, ele é pecador por natureza. E nós cometemos pecado, né, em nosso dia a dia. O ser humano, em geral, o cristão também peca e erra, ele não é perfeito. E ele peca exatamente por causa disso, por causa da natureza pecaminosa. Então, algumas pessoas imaginam: não, eu peco, por isso eu sou pecador. Não, na verdade, não é essa a lógica ou a ideia, né, principal. A ideia principal é que você nasceu em pecado, é por isso que você é pecador. Tanto que há pecados na sua vida, que você já é ciente deles, e há pecados que você nem está ciente. Davi diz, né? Pecados que eu nem conheço, né? O Senhor possa ter perdoado até mesmo desses, ele fala no Salmo 51. Então, há pecados que estão escondidos no nosso coração. E há pecados aí no seu coração, em nós, que talvez você ainda nem praticou ainda, né? Mas está lá dentro, porque o Senhor Jesus disse que é do coração que procede, né? Toda maldade, todo pecado, todo mal. É do coração, é lá de dentro que
essas coisas procedem. Então, ainda que você não tenha pecado ainda, ou cometido certos pecados, foi pela graça de Deus que você ainda não pecou. Mas está lá dentro. A nossa potencialidade para o mal está lá dentro desde a concepção. Assim ensinam as Escrituras. Então, não há como você ser um cristão verdadeiro sem primeiro entender isso, sem primeiro reconhecer isso, sem primeiro reconhecer a sua própria escuridão, seu próprio pecado. Por quê? Porque é exatamente esse reconhecimento do mal, esse reconhecimento do pecado em nossas vidas, que te faz correr para o Salvador, que é Cristo Jesus. Então, se você não reconhece, você não precisa ir para Cristo, para o Salvador. Você não reconhece que precisa de salvação, como que você vai para Cristo? Né, o irmão colocou aí agora, né? Os sãos não precisam de médicos. Exatamente, precisamos primeiro entender isso, reconhecer que há o pecado em mim. Eu sou o pecador. Há trevas em mim, há escuridão em mim. Então, a melhor maneira de ser salvo é reconhecer isso. Ou melhor, ou a única maneira, né? Melhor dizendo, a única maneira, todo aquele que é verdadeiramente cristão, ele reconhece que é pecador. Porque senão não faz sentido. Mas, infelizmente, há pessoas em igrejas, religiões, né? Vou pegar igrejas, né? Como exemplo. Igrejas cristãs aí, ou que se dizem cristãs. Mesmo que a igreja seja verdadeira ou não, não é esse o ponto. O ponto é que há pessoas lá estão frequentando a igreja por diferentes razões, diferentes motivos. Às vezes por causa do marido, às vezes por causa da esposa, às vezes por causa da família, às vezes por causa da sociedade, por causa dos pastores, líderes, sacerdotes, seja lá o que for, mas eles não entendem que são pecadores. Quantas pessoas preferem, gostam de ir para a igreja por causa de um ritual é muito bonito, muita pompa, muita coisa ali, né? Diante dos nossos olhos, as pessoas gostam, né? As pessoas vão por esses motivos. As pessoas leem as escrituras por diversos motivos. As pessoas fazem muitas coisas no sentido religioso por muitos motivos. Mas somente o verdadeiro cristão, ele busca servir ao Senhor, conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, servi-lo, porque ele entende que foi salvo. E ele entende que foi salvo porque ele estava perdido primeiro, não é? E essa perdição consiste exatamente no pecado, que é essa escuridão que pertence a nós, a todos nós. Então, não há como as pessoas, conhecerem a Cristo verdadeiramente, sem primeiro reconhecer que Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma, em que em nós consiste, ou há trevas primeiramente somente trevas. Então, essa consciência, esse entendimento é que demonstra o verdadeiro cristão, o verdadeiro caráter do cristão. Eu sou pecador, eu sou escuro nesse sentido. Escuridão está em mim. E você vê isso por todas as escrituras, irmãos, né? Nós vemos isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado o pobre de espírito. Como você interpreta, né? Esse versículo, esse texto lá em Mateus capítulo 5. Há diferentes interpretações também, né? Para as bem-aventuranças. Mas a interpretação reformada de fato, que o pobre de espírito é aquele que reconhece esse pecado em sua vida, é a convicção de pecado. Por isso você tem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Entendeu? Por que que você chora? Por causa do pecado. Mas só chora pelo pecado quem primeiro foi despertado para conhecer, né, em convicção de pecado, conhecer sua própria pecaminosidade. Então é assim que o pecador ele escapa da condenação do inferno, reconhecendo que ele é pecador. Ele primeiro coloca-se a si mesmo no inferno. Eu mereço, eu sou digno dessa punição eterna no inferno, porque eu sou pecador. Eu pequei. Eu pequei, Senhor. Eu pequei contra ti. Lembra das parábolas lá do fariseu, né? E do publicano, né? Que batia no peito. Tem misericórdia de mim, pecador. É isso. O Senhor fala lá em Isaías, né? O homem para quem olharei é para aquele que treme diante da minha palavra. Então, aquele que olha e lê a palavra de Deus, ele treme, ele reconhece que é pecador. Isso, irmão, esse entendimento, irmão, é a primeira obra do Espírito Santo na vida
daquele que é salvo. É essa convicção de pecado, é reconhecer isso. Eu lembro que eu comentei semana passada, né, na história do avivamento que aconteceu lá na ilha de Lewis, foi na década de 40, né, com o pregador, pastor Duncan Campbell. E ele disse que quando o Espírito, de fato, de Deus se moveu lá, né, nesse lugar, as pessoas ficaram assim completamente convictas de pecado. Uma angústia muito grande, um quebrantamento muito grande acontece, né? O primeiro sinal de um verdadeiro avivamento é esse, é um quebrantamento onde a pessoa reconhece que ela está perdida mesmo, completamente perdida. E isso é um avivamento genuíno, isso é uma obra genuína do Espírito. Ele fala disso, aí ele conta que ele visita uma família, uma casa, né? E na casa tinha uma mulher, esposa, o marido, não lembro se tinha filhos e tal, mas o marido era um homem muito ruim, era um ímpio terrível, né, o marido. Ele batia na esposa, inclusive, né? Violento. E essa família foi alcançada por essa obra que estava acontecendo em toda aquela região. E o marido também caiu debaixo de convicção de pecado. Esse homem violento, mau, ímpio. A situação dele foi tão terrível que ele se trancou no celeiro da fazenda lá deles, né? Se trancou no celeiro e ele gritava muito alto, esse homem. Sabe o que ele gritava? Ele dizia assim, quando o pastor chegou lá, ele viu, né? O homem gritava, ele dizia assim, o inferno é bom demais para mim ainda. O homem gritava isso. Até o inferno para mim seria ainda algo bom. Ou seja, eu sou tão mau, sou tão pecador, né? Que até mesmo o inferno para mim seria algo bom. Se ele reconheceu tanto a sua maldade, chegou a essa situação. E aí o pastor falou assim para a esposa, vou lá ajudá-lo. A esposa disse, não, deixa ele sofrer mais um pouquinho, porque ele merece. Deixa ele sofrer mais um pouco, a esposa falou. E realmente o homem estava ali em grande terror, né? Devido à obra de Deus. A obra de Deus, a obra do Espírito Santo é essa. Ele demonstra a nossa escuridão, o nosso pecado que está dentro de nós. E nós clamamos então, né? Nós somos pecadores. Ai de mim, como disse o profeta Isaías. Há muitos exemplos das Escrituras, né? Salmo 51, que nós vimos aí agora há pouco, é um grande exemplo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Eu sou pecador, eis que em pecado concebeu a minha mãe. Então, isso é uma característica do cristão verdadeiro, esse entendimento dessa escuridão que há dentro dele. E aí eu faço a pergunta para você, você quer aplicar isso para nós, né? Você entende isso? Você é pecador? Você se vê como um merecedor do inferno? Você se vê como merecedor da punição de Deus, da eterna punição de Deus? Você se vê como mal realmente diante de Deus? Como alguém que herdou o pecado de Adão, o pecado original de Adão? Você se vê assim, né? O irmão colocou aqui o Salmo, né? Exatamente, Salmo não, desculpa, João, um dos meus textos favoritos, né? João 9. Uma coisa sei, né? O cego lá diz, que havendo eu sido cego, agora vejo. Cegueira espiritual, escuridão, escuridão. Eu era cego e agora vejo. Essa é a situação do cristão, essa é a realidade dele, ele reconhece isso. Ele é pecador. Você reconhece isso? Você crê que Deus seria justo se ele te jogasse no inferno por toda a eternidade? Deus seria justo em fazer isso, em condenar sua alma pecaminosa no inferno? Você acredita que Deus seria justo ao fazer isso? Você crê mesmo de verdade, lá dentro do seu coração, você crê que você é digno da punição, da justiça de Deus? Primeiro, então, o pecador é assim que ele é salvo. Ele mesmo se coloca no inferno. Ele reconhece. Ele reconhece. Como aquele ladrão na cruz. Nós, com justiça, merecemos estar aqui, crucificados. Ele disse, né? Nós, com justiça, merecemos punição.
Nós merecemos. Por quê? Porque somos pecadores. Essa é a situação do verdadeiro cristão, irmãos. Não tem como o verdadeiro cristão não entender isso. As falsas religiões, falsas igrejas, não ensinam isso, né? Não ensinam, claro que não. Elas querem ter mais pessoas ali, querem uma, uma igreja ali de pompa apenas externa, ou é uma mensagem que agrada, né, os ouvidos das pessoas, mas pregar isso, né, para muitos é uma coisa absurda em nossos dias. Uma coisa absurda, né? O pastor Josafá, minha esposa estava ouvindo hoje, ele conta de uma mulher que estava evangelizando, né? Lendo a Bíblia num piquenique para uma outra pessoa, uma outra mulher que creu, né? E quando foi lendo as escrituras, a mulher foi chorando, né? Angustiada pelo seu pecado, né? E a mulher que evangeliza falou, não, não precisa tudo isso não, não precisa, Deus nos perdoa, tá tudo bem, né? E não, é uma obra de Deus, de fato. É uma obra de Deus. Esse quebrantamento é algo importante, né, para a vida espiritual. É isso que é ser pobre de espírito. Nós precisamos, vez por outra, passar por esse quebrantamento. Passamos no início da conversão e também precisamos, como lá o John Bunyan, né, o peregrino, o fardo sente o peso do pecado, o fardo do pecado nas nossas costas, até você olhar para a cruz, o fardo cair. E também durante a vida cristã como um todo, como Davi, né? Dizer, ó Senhor, eu pequei mais uma vez, meu pecado está sempre diante de mim, né? E ter o seu coração contrito e quebrantado diante de Deus. Então, isso é parte da vida cristã. Essa experiência de ter uma convicção de pecado. Você já passou por isso? Você já experimentou esse, essa realidade de entender isso? Eu sou pecador. Eu sou digno da punição de Deus. Eu mereço a punição de Deus, porque eu sou pecador. Você tem que crer nisso, porque em você existe uma escuridão. Em todos nós existe uma escuridão. A escuridão está em nós e não há como fugir disso. Nesta vida, não tem como escapar da realidade do pecado que habita em nós. Ele existe em nós, existe a doutrina da santificação, esse pecado vai sendo vencido, sim, mas a natureza pecaminosa não. O pecado original permanecerá conosco aqui nessa vida até o fim. Então, que nós possamos meditar sobre isso, refletir sobre isso, entender isso, e aplicar isso para a nossa vida. Nós cremos nisso, queremos nessa realidade, nessa verdade que existe uma escuridão em nós. Isso está em nós, irmãos, está nos outros também. Isso nos ensina também que nós temos que tomar cuidado, tanto conosco, né, quanto a nossa vida com relação a Deus e aos outros, de não nos orgulharmos de nós mesmos, que aquele que cuida está em pé, veja que não caia, diz a Escritura. E também muitas vezes nós vemos outros irmãos, né, em Cristo, e nós vemos e pensamos, puxa, aquele irmão, aquela irmã são tão santos, são tão piedosos, etc, né, tal. Mas não é bem assim, a escuridão está neles mesmo, então não se surpreenda. Tem pessoas que ficam surpresas demais, né? Puxa, aquela pessoa lá caiu no pecado tal, se desviou, se apostatou, etc. Mas está no coração. Todos nós somos sujeitos a isso, irmão. Não estou dizendo que o crente perde a salvação. Estou dizendo que o pecado está em nós. Então podemos, se Deus não tiver misericórdia e não nos guardar, nós temos que, a cada dia, ter certeza da nossa salvação, ter certeza da nossa eleição, para que estarmos sempre nele, em Cristo Jesus. Quantas pessoas são enganadas ou estão enganadas nas igrejas, achando que pertencem a Deus, até mestres, pastores, teólogos, não importa, líderes, e aí você se surpreende que a pessoa caiu. Existem trevas, muitas trevas, trevas, densas trevas, né? Podemos dizer, escuridão em nossos corações, no coração do homem mais santo, da mulher mais santa na terra. Existe ainda a mancha do pecado, existe em todos nós. Então, tenhamos cuidado com a nossa própria vida e também não confiemos demais no homem. Maldito aquele que confia no homem, porque
Só Cristo foi perfeito em nossas vidas, até mesmo é, os santos do passado, até mesmo Paulo, Pedro, João, os profetas eram pecadores, né? Uma frase de Lutero que o irmão citou aqui, né? Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Exatamente. Se você olha para o seu coração, lá dentro, o que que você vê? Só trevas, é uma profunda escuridão sem fim. Essa escuridão só não é maior do que o próprio Cristo, o sangue de Cristo, que nos salva e nos purifica de todo pecado. Mas quando olhamos para nós, nós vemos um abismo. Um abismo, essa é uma frase de Jonathan Edwards, né? Ele disse que olhava, quando olhava para dentro do coração, ele via um abismo profundo. O pecado do orgulho, especialmente, né? E tantos outros pecados. Né? Então, essa é a condição do cristão. Ele primeiro enxerga isso, essa escuridão. Ele precisa primeiro entender isso. Sem entender, sem ter essa convicção, essa certeza disso, que não é só um entendimento doutrinário. Isso tem que ficar claro para a gente. Não adianta você dizer assim, ah, eu creio nisso, eu creio nessa doutrina, eu creio no calvinismo, eu creio na depravação total do homem, etc e tal, mas você também tem que experimentar isso no seu coração. Você tem que tremer diante de Deus. É isso que diz lá em Isaías. Eu olho para aquele que treme da minha palavra. Então, não é uma coisa só teórica, existe um tremor e temor diante de Deus. Moisés ficou tremendo diante da manifestação de Deus no Monte Sinai. O povo disse: Olha, nem. Não, não, Moisés, fala tu com Deus. Nós não queremos falar não com Deus por causa do terremoto, por causa da montanha pegando fogo, etc. Você já viveu isso? Já experimentou isso? Você tremeu já diante de Deus? Você tem que tremer diante de Deus. Essa é a situação. Leia a história dos avivamentos. Você vai ver isso. O povo tremia diante de Deus. Muitas biografias de cristãos lá no passado relatam isso, né? Relatam essa angústia por causa do pecado. E aí que começa a salvação na alma de um pecador. É essa compreensão. A escuridão. Você reconhece isso na sua vida? Então, essa expressão que ela diz aqui se refere a isso, diz os intérpretes, né, antigos. Eu sou morena. Eu não tenho a palavra morena, na verdade, né, como eu disse. Mas a escuridão está em mim, que habita em mim. Mas, em segundo lugar, dando continuidade, ela não fala somente da escuridão. Ela diz assim: eu sou morena, na nossa tradução, né? Porém, formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Tenho essa escuridão, porém, eu sou formosa. Então, em segundo lugar, o cristão, ele tem algo, o verdadeiro cristão, estamos falando aqui do verdadeiro cristão, né? A formosura do cristão, ele tem algo que é uma beleza, uma adequabilidade, ele é adequado, ele é aceito, ele é agradável a Deus, esse cristão. É, o povo de Deus, né, como um todo. É morena, ela diz, porém formosa. Então, apesar de dizer que ela é escura e tudo mais, né? Fala dessa escuridão, há um contraste aqui, né? E o contraste é a sua formosura. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que entender isso. Ele não enxerga só o pecado nele, ele não deve pensar só nisso, só no pecado, mas enxergar também a formosura que há nele. E às vezes o cristão ele é levado a uma profunda convicção de pecado e ele pode por um tempo esquecer disso. Isso não é bom também, tá? Não é bom você viver somente debaixo de convicção de pecado, em profunda angústia e tristeza por muito tempo. Não é interessante que o cristão fique assim por muito tempo. Apesar de ser uma experiência da vida cristã, então, a convicção de pecado, como você vê no Salmo 51, ela tem que durar por um tempo. O choro dura por uma noite, a alegria vem pela manhã. A vida do cristão não pode ser uma tristeza contínua até o resto da vida, porque ele vai sempre ser pecador. Não pode. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E no próprio Salmo 51 ele diz o quê? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ele perdeu por um momento, ele não perdeu a salvação por um momento, mas ele perdeu a alegria da salvação por um momento. E ele quer de novo experimentar essa alegria. Então ele consegue imaginar um pêndulo, né? Como se fosse um pêndulo. Por um lado, o pêndulo está num extremo, né? Lá do outro lado, apontando somente o pecado. E aí passa essa fase, ele volta para o outro lado, onde ele vê a graça de Deus, a glória de Deus, ele se alegra em Deus. Então,
qual é o ideal? O ideal é que esse pêndulo ele se mova para os dois lados, sempre. Quanto mais rápido, melhor, né? Por quê? Porque se você viver apenas vendo a sua escuridão, vendo apenas o seu pecado, você vai viver somente em grande tristeza, né? E você vai estar desobedecendo até também outros mandamentos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A vida do cristão consiste em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, esse quebrantamento, essa tristeza, ela dura por um momento. E aí depois, o pêndulo vai para o outro lado, você tem ali grande alegria e tal. Mas aí existe aí um perigo também, né? Qual é o perigo de viver só em alegria e tal, ver a graça de Deus muito tempo? É bom, claro que é bom também, mas às vezes gera o orgulho, né, em nós, um orgulho espiritual. Aí Deus permite que você caia em pecado de novo, para você se quebrantar de novo. Entendeu? Aí a vida cristã é um pêndulo de lá para cá. Então, não permaneça por muito tempo num dos dois lados, mas de um lado para o outro. Quanto mais rápido esse pêndulo for de um lado para o outro, mais saudável é a vida cristã. Então, por causa disso, nós vemos aqui então o outro lado, que é a formosura do cristão. Ela diz: Eu sou formosa, porém formosa, ela diz. Existe uma formosura no cristão? Existe. O cristão, ele é belo? Sim. Ele é formoso, belo, bonito, agradável aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Mas a pergunta é, como isso é possível? Como isso é possível? Como é possível um cristão que há nele uma escuridão, a escuridão do pecado há nele, como é possível ele ter alguma formosura, ter alguma beleza nele, alguma coisa que agrade a Deus nele? Como isso é possível? Isso é uma boa pergunta, né? Como isso é possível? Veja o que ela diz. Ela vai dizer aqui: Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Está aqui a resposta. Por quê? O como, né? Como que você pode ser tão. Você pode ter essa escuridão e ao mesmo tempo você ser formosa? Porque ela diz que ela é como as tendas de Quedar, ela é como as cortinas de Salomão. Então, tendas de Quedar. O que que é Quedar? Quedar é um dos descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão. Eles habitavam em tendas. Então, a palavra tenda aqui também pode ser traduzida como tabernáculo. Então, eles eram nômades, né? Habitavam em vários lugares, em tendas. E se você pesquisar, se você procurar saber, acho que até mesmo hoje é possível ver imagens, né? As tendas deles eram tendas bem escuras, as tendas que eles tinham. Eram escuras mesmo, assim, bem escuras. Por fora, não é, assim, uma coisa bonita de se ver, porque é muito, muito escuro, muito estranho, assim, né? É interessante isso. Mas dentro das tendas havia o quê? Havia muita riqueza, havia tesouros. Deus falou que abençoaria Ismael, lembra? E a sua descendência. Não como Isaac, né? Isaac é o filho da promessa, mas em termos de riquezas, prosperidades, nesse sentido, Deus prometeu a Abraão que abençoaria Ismael. E realmente Deus o fez. E ele foi grande, poderoso, etc. Então, esses descendentes deles eram nômades, mas eram pessoas que possuíam muitas riquezas. E também você vê pelas cortinas de Salomão, que a cortina de Salomão também, por fora, não era algo belo, bonito, não era. Dizem os comentaristas. Mas o que que tem dentro, né? Por trás das cortinas de Salomão? Há muita riqueza, muito ouro. Sabemos isso pela vida de Salomão lá, em Segunda Crônicas, Segunda Reis, né? A vida de Salomão. Então veja que ela está dizendo, então eu sou escura e ao mesmo tempo formosa como as tendas, porque as tendas eram assim, elas são assim as tendas, né? Ela por fora você não vê nada, só escuridão por fora, mas se você abre, se você entra lá dentro, há tesouros inimagináveis dentro das tendas de Quedar, dentro das cortinas de Salomão. Por isso ela disse que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E assim é o cristão. Veja um texto comigo no Novo Testamento que tem a ver com isso. 2 Coríntios. 2 Coríntios, é o capítulo 4, falando então dos verdadeiros cristãos. E assim, né, são, de fato, todos os cristãos verdadeiros. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4.
Perdão, versículo, a partir do 5, 6 e 7, tá? 2 Coríntios 4, 5. Versículo 5, 6 e 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, veja, disso que nós estamos falando. E quem resplandeceu em nossos corações estão em trevas, escuridão, né? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, veja, existe uma luz, então, também, né? Havia trevas em nossos corações, há trevas, mas existe uma luz. Agora, olha o versículo 7. O versículo chave é o 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro, irmãos, tesouro do evangelho, ele está em vasos de barro. Esse é o povo de Deus, somos nós. Então, um vaso de barro, você olha, o que que é por fora esse vaso de barro? Não é nada, é como as tendas aqui de Quedar. Não é nada, né? Uma beleza, não é bonito nem nada, mas dentro desses vasos há um tesouro. Os irmãos se lembram daquela parábola que Cristo falou, do homem que encontrou a pérola de grande valor? Ele vende tudo para obter aquela pérola. E essa pérola é o tesouro do Evangelho. O tesouro do Evangelho está no verdadeiro cristão. Então, ele tem uma escuridão, mas ele tem dentro dele a luz do Evangelho que resplandeceu, nas trevas dele, dentro dele resplandeceu a luz do Evangelho, e dentro dele existe, então, essa luz ou esse tesouro do Evangelho. Está dentro de nós, está dentro de você. Você crê no Evangelho de Cristo, você crê verdadeiramente no Evangelho de Cristo, você tem um tesouro dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma, que é belíssimo, é formosíssimo, é formoso o tesouro. Irmãos, se você vocês pensarem, né, quanta riqueza havia, né, em todo o ouro de Salomão, até hoje, né, ver pessoas aí ricas, tanto luxo, etc. É muito rico isso. E a riqueza do Evangelho? Nada é maior do que a riqueza do Evangelho. Nada, nada. E esse Evangelho, esse tesouro, é concedido a nós, é concedido a você, está dentro do seu coração. Porém, em vaso de barro. Por que vaso de barro? Para que a excelência seja do poder de Deus, para que a glória seja somente dele. É exatamente, irmãos, nesse contraste que existe entre luz e escuridão na vida do cristão, entre feiura e formosura, que é evidenciada a graça, a majestade e a glória de Deus. Já para pensar nisso? É exatamente nesse contraste. Porque às vezes a gente fica pensando, mas por que eu peco ainda? Por que eu estou ainda nesse mundo? Por que que eu ainda... E por quê? Porque Deus assim fez. Ele assim o quis, para que a graça dele fosse manifesta. É exatamente na escuridão que a luz dele se manifesta. É exatamente no pecado que a graça se manifesta. É exatamente onde abundou o pecado que superabunda a graça de Deus. Deus tem prazer nisso. Neste mundo, é assim a nossa vida. É assim que Deus ordenou, preordenou todas as coisas, decretou todas as coisas. O contraste é belo ainda. Eu não estou dizendo que o pecado em si é belo, não é isso, irmão, mas a graça de Deus é. E a graça de Deus, ela é possível por causa do pecado que está em nós, né? Vocês já viram, por exemplo, se você vai no médico fazer um exame lá e às vezes quem já fez exame que tem feito, né, recentemente, não sei, a irmã Val, né, a esposa do irmão Edson, não sei, às vezes faz um exame médico lá e não dá para ver, e o médico pede um outro exame com contraste. Já viu isso, né? Para que serve o exame com contraste? Para poder ver melhor o que está acontecendo. Você estudar a área aí de artes, a área de artes, fotografia, marketing digital, etc., você vai fazer uma imagem para ficar bela, as letras lá, que o pessoal faz muito aí, né? Eles usam muito o quê? Contraste. Os contrastes de cores é que torna a imagem bela, é o contraste. Então, o cristão é belo porque dentro dele existe um contraste da graça de Deus. É possível enxergar ou evidenciar essa graça de Deus em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma, exatamente por essa situação contrastante que tem dentro do cristão. É esse contraste que torna o cristão formoso e belo. É assim que a graça pode ser vista, enxergada, e por isso os anjos dizem lá diz lá em Efésios, eles olham e veem essa multiforme sabedoria de Deus na igreja,
nesses pecadores todos, como que a graça de Deus pode ser tão abundante em pecadores? Por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que se evidencia exatamente nesse contraste. Há um tesouro, então, irmãos, dentro das tendas de Quedar. Há tesouros. É um tesouro dentro do cristão verdadeiro. Esse tesouro é maior do que qualquer tesouro no mundo. É o tesouro do Evangelho. É o tesouro do Evangelho. E não apenas podemos dizer que é o Evangelho, mas até mesmo a própria pessoa de Deus ou de Cristo, né? Porque para que servem as tendas? As tendas de Quedar, as cortinas de Salomão, né? Para que serve isso? Serve para habitação, habitações, né? Como eu disse, é como se fosse um tabernáculo, né? Um tabernáculo, os irmãos se lembram lá do tabernáculo de Moisés, né? Onde a glória de Deus habitava. Depois, só que ele era um móvel, né? Tabernáculo, uma tenda. Depois nós temos o templo lá de Salomão. E quando você vai para o Novo Testamento, o que diz o apóstolo Paulo? Por exemplo, ele fala lá em 1 Coríntios 6, né? Que nós somos o templo do Espírito de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus, templo do Espírito de Deus. E o Senhor Jesus diz lá em João 14, eu vou ler aqui, Evangelho de João 14, no versículo 23, se eu não me engano, ele diz o seguinte, João 14, olha o que ele disse, o Senhor Jesus. João 14, 23. Evangelho de João 14, 23. Ele diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Veja que interessante. O Senhor Jesus, ele faz morada pelo seu Espírito. Ele faz morada dentro desse tabernáculo que somos nós, desse templo que somos nós. Então a pergunta, como que o cristão ele pode ter essa escuridão do pecado e ao mesmo tempo ter essa formosura? É porque dentro dele há um tesouro do evangelho. E dentro dele, o dono do evangelho, o Rei dos Reis, ele habita nesse tabernáculo. Ele habita lá dentro dessas tendas de Quedar ou as cortinas de Salomão. Cortina, né? Acho que todo mundo deve ter cortina em casa, né? Cortina, ela tampa, por um tempo você levanta, você olha, tem lá dentro, né? Você remove, você olha, tem lá dentro. Então, o cristão, ele é pecador, ele é mau por natureza, porém dentro dele, se for permitido levantar as cortinas, levantar essa tenda, você vai ver dentro do verdadeiro cristão o tesouro do evangelho. Você vai ver Cristo, Jesus, dentro dele. Não sou mais eu quem vivo, diz o apóstolo Paulo, né? Mas é Cristo que em mim agora vive. João Calvino tem uma frase muito interessante. João Calvino diz assim: tudo que você vê de mal em mim é porque sou eu mesmo, né? Mas tudo que você vê de bom na minha vida é porque é Cristo em mim. É o Cristo que habita em mim. É esse Cristo que em mim opera a sua graça. O verdadeiro cristão, ele reconhece isso. Ele reconhece tudo que flui da vida dele de bom, quando ele abençoa outras pessoas, as pessoas olham para ele e glorificam a Deus, é por causa do Cristo que nele habita. Então, é isso que torna, então, o cristão belo. Dentro dele existe, então, um tesouro precioso. Esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro é o próprio Cristo, o próprio Senhor, habitando dentro desse tabernáculo, dentro desse templo, dentro dessas tendas. Ele é o próprio tesouro. Então, o cristão ele é formoso não por causa de si mesmo, mas porque dentro dele habita a graça de Deus. E essa graça é melhor que a vida. Você já experimentou isso? A graça de Deus? Então, tome cuidado, porque por um lado você precisa reconhecer o pecado na sua vida, que você é pecador, confessar, se entristecer pelo pecado. Mas a vida cristã não pode consistir apenas disso. Por outro lado, você tem que se gloriar na graça de Deus. Você tem que ter prazer na graça de Deus. Você tem que se alegrar na graça de Deus. Você tem que louvar a Deus. Você tem que bendizer o nome do Senhor. Você tem que ter o seu coração tomado por grande alegria por causa dessa salvação. Você tem que entender que Deus, ele assim o faz,
para que ele receba toda a glória. Ele receba toda a glória. O pecado abundou na minha vida, mas a graça de Deus, ela superabundou, né? Eu olho para o meu pecado, eu me entristeço, mas quando eu olho para Cristo, como falamos agora há pouco, né, não vejo como eu me perder, porque é Ele que me salva, Ele que me leva seguro para o seu reino. Robert Moore McCheyne, né, também ele disse que quando eu olho, quando outra vez que eu olhar para mim mesmo e ver o meu pecado, eu devo olhar também 10 vezes para Cristo e ver a sua graça e a sua salvação. Então, esse é o conflito do cristão. Essa é a graça que habita em nós. Essa é a vida do cristão. Essa realidade, ela é ilustrada lá em Gênesis 25. Eu vou ler aqui para os irmãos. Uma ilustração disso também, né? Em Gênesis 25. Interessante. Sobre a história de Gênesis 25, no capítulo 19, lá em Gênesis 25. Versículo 19, perdão, capítulo 25, versículo 19, sobre a Isaac e Rebeca. Isso ilustra aqui um pouco do que estamos falando, né? Diz assim, olha, e essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, espera um pouquinho aqui. O que está acontecendo? É, ela é estéril, mas Deus havia prometido uma descendência a Abraão. Isaac é filho de Abraão, e agora também a esposa de Isaac, assim como a esposa de Abraão, é estéril. Então, Isaac orou insistentemente, ele orou por muito tempo, para que Rebeca concebesse. E aí, então, Deus concede a bênção que ele quer. Ele tanto pediu a Deus que foi que sua mulher tivesse um filho, né? E aí diz o versículo 22, ó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Então ela sentia dentro dela um conflito, dois filhos dentro dela, né? Gêmeos, né? E o Senhor lhe disse: Duas nações há no seu ventre. É a resposta de Deus, né? E dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, quando ela percebeu que havia uma grande luta dentro dela, ela foi perguntar ao Senhor, ela disse: Se é assim, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Não é assim o cristão? Ele luta, ele cai no pecado, ele erra, ele lamenta, ele chora, ele diz: Senhor, por que, Senhor? De novo. Por que eu sou assim? Por que eu estou pecando de novo? Qual é a resposta do Senhor? É porque eu ouvi a oração de Isaac. Senhor, por que eu sou assim? Porque eu ouvi a oração de alguém. Alguém orou por sua conversão. E por isso agora há um conflito dentro de você. Antes havia só o pecado, agora a minha graça está em você e agora um conflito. Então, esse conflito que está dentro de você é resposta de oração. Esse conflito está em você é resposta de Deus, a oração de alguém. Esse conflito, esse contraste que está em nós, é um resultado da graça de Deus que foi operada em nós. Essa, irmãos, é a condição do cristão. E o cristão deve bem dizer a Deus, adorar a Deus, porque não há somente o pecado, não há somente a escuridão, mas ele nos resgatou para nos levar também para a sua luz. No Evangelho, a luz resplandece nas trevas. E essa luz e essas trevas habitam o cristão ao mesmo tempo neste mundo, nesta vida. E é isso que torna o cristão belo. É esse contraste da graça de Deus habitando no coração de pecadores. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso os anjos ficam maravilhados, diz lá em Efésios. E olha para você, consegue pensar isso? Seres celestiais, seres grandiosos, seres maravilhosos que não têm pecado, mas eles olham para nós e eles olham, como que pode isso? Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Eles ficam maravilhados diante da multiforme sabedoria de Deus em demonstrar a sua graça tamanha, né, para pecadores como nós. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe e que possamos meditar sobre essas coisas que foram faladas aqui hoje, possamos refletir, meditar e nos gloriar em Deus, nos alegrarmos em Deus, porque onde abundou pecados, de fato, superabundou a graça de Deus. Amém.
Vamos orar, nós encerrarmos? Pedir para o irmão orar, pedir por irmão Anderson fazer uma oração, se puder orar. Também para o irmão William, para encerrarmos. Os dois irmãos podem orar? Sim? Oremos. Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus do milagre, Deus do impossível e o maior dos milagres, o Senhor já operou em nós, que é a nossa salvação, que é a convicção de pecado, de que somos pecadores. Somente por Ti, somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, somente pela Tua eleição, pela Tua regeneração e pela Tua adoção, Pai. O maior dos milagres, o maior dos impossíveis, o Senhor já fez, quer nos salvar. E isso é um motivo de uma eterna gratidão, Pai. O Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue mostrando os nossos erros, as nossas falhas, que possamos ler a Bíblia contra nós mesmos, possamos, Senhor, meditar. Ajude-nos a meditar, a ler, meditar e ver o quanto somos pecadores, o quanto precisamos ainda de arrependimento, convicção de pecado, confissão de pecados e abandono do pecado. Que possamos cada vez mais te amar, cada vez mais odiar o pecado. Ajude-nos nessa caminhada neste mundo, que o Senhor possa retirar as escamas dos nossos olhos, o véu do nosso rosto, que o Senhor possa nos auxiliar nessa caminhada, meu Pai. Esteja nos abençoando, cada irmão, cada irmã aqui presente, os que não puderam também estar participando, os familiares, parentes aqui representados, que o Senhor esteja salvando, convertendo, trazendo a sua salvação, a sua luz, meu Pai, para todos nós e para os que não são salvos também. E que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, a sua noiva, os cristãos ao redor do mundo. Ajude-nos a termos igrejas bíblicas, fiéis às Escrituras, confessionais de fato, para estarmos congregando, para termos comunhão com os irmãos, para ouvir sermões e participar da ceia do Senhor. Abençoe essa semana que se inicia hoje. Esteja à nossa frente, Pai. Segure nossas mãos. Mais uma vez, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, porém não em nosso nome, ó Pai, mas em nome do Teu Filho, pelo qual nós te agradecemos, cremos que nossas orações não somente são aceitas, mas fazemos também, Senhor Deus, na confiança de que não serão rejeitadas. Amado Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, ó Pai, por mais um dia, Senhor Deus, pelo levantar, pelo deitar, pelo levantar, diante da Tua presença, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado em nossa mesa, o pão tanto material quanto espiritual. Amado Pai, nós te agradecemos por quanto o Senhor tem aberto os nossos olhos. A Tua palavra diz que o caminho do homem é puro aos próprios olhos e que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é a morte. Mas Tu, ó Pai, é a nossa luz, a luz que se manifestou aos homens, a luz que ilumina todo homem que vê este mundo. Que a Tua palavra é luz, ó Pai, que ilumina os nossos pés, os nossos caminhos, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te pedimos, ó Deus, e em virtude da escuridão do nosso coração,
por meio do teu Espírito Santo e da tua bendita palavra, nossos caminhos possam ser iluminados para que possamos ver, ó Pai, para que possamos trilhar este caminho com prudência e sabedoria, e o Senhor nos livre, Pai, de tropeçar nas pedras que o inimigo lança em nossos corações, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque por nós mesmos nada podemos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. E é o Senhor, ó Pai, que faz enxergar os maus caminhos que o nosso coração mascara como sendo coisas corretas diante dos nossos próprios olhos, como bem diz a tua palavra, repetindo que o caminho do homem é puro aos próprios olhos, mas é o Senhor quem julga se aquilo que tramamos em nosso coração, que planejamos em nosso coração é bom ou não. Que possamos, ó Pai, submeter então, que o Senhor mova a nossa vontade para isso, porque nem isso podemos, mas a tua palavra diz que tu és quem move o nosso querer e o efetuar. É a tua palavra, ó, que o teu Espírito Santo, ó Pai, mova o nosso coração para submetermos os nossos caminhos, os nossos intentos, os nossos desejos ao crivo da tua palavra, que é mais pura do que um ouro, Pai, purificado 7 vezes, ó Pai. Que o teu Espírito Santo habite em nossos corações para que possamos ver as coisas corretamente. E oramos, ó Pai, por todos aqui reunidos, por cada um, que o Senhor continue habitando em nossos corações por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos isso a Deus, não porque merecemos, nós não merecemos nada, mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades e também, sobretudo, as iniquidades, tanto intencionais, as não intencionais, e aqui nós não podemos ver, como diz o Salmo 19. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, continue nos abençoando, abençoe esta semana, perdoe os nossos pecados, abençoe aqueles que também não puderam participar e abençoe toda essa semana, ó Pai, para que possamos caminhar como de dia, não em glutonarias ou qualquer outra coisa, sensualidade, como diz a tua palavra, mas que possamos caminhar como de dia, sobriamente, por meio da luz que nos ilumina, que é Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos todas estas coisas, não em nosso nome, mas em nome dele, em nome de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, e Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.